Qual é a sua linguagem erótica? Você já deve ter ouvido falar nas 5 linguagens do amor, mas talvez você não conheça as 5 linguagens eróticas, que no fundo falam da forma como cada um de nós prefere fazer sexo, da forma como cada um de nós expressa a sua sexualidade. Hoje eu vou trazer as 5 linguagens eróticas que foram cunhadas por uma terapeuta norte-americana chamada Jaya, e também vou trazer a minha releitura associando cada uma dessas linguagens aos 5 elementos: terra, fogo, ar, água e éter, para que você possa compreender melhor a natureza de cada uma dessas linguagens. E no final do vídeo eu vou te ensinar como dar um match de linguagens eróticas, já que muitas vezes a nossa linguagem erótica não combina ou não atende tanto à linguagem do nosso parceiro. Fica comigo até o final para poder descobrir. Se você gosta de temas como sensualidade, magnetismo, sexualidade consciente, eu te convido a se inscrever no canal e dar o seu joinha, porque esse joinha é o que faz com que eu possa continuar produzindo vídeos e que esses vídeos cheguem a pessoas como você. O meu combinado é, se você não gostar do vídeo, você pode tirar o seu joinha no final, tá certo? Então vamos de conteúdo. As linguagens eróticas são formas que nós temos de expressar a nossa sexualidade e a nossa sensualidade. Muitas vezes elas vêm de origem, vêm de fábrica, elas têm a ver com a nossa personalidade, com aquilo que a gente considera mais prazeroso, mais sensual e mais sexual. Elas podem sim ser desenvolvidas, podem e devem, porque quanto mais nos tornamos poliglotas nessas linguagens, mais prazer nós temos e mais prazer nós damos para o outro. Vamos começar pela linguagem terra, que é a linguagem assim material. Quando a gente fala de terra, a gente está falando de planeta Terra, a gente está falando de corpo físico, a gente está falando desse contorno que eu tenho enquanto eu estou encarnada. Pessoas que têm a linguagem terra são pessoas telúricas, pessoas extremamente sensoriais, que gostam de ser amplamente estimuladas pelos sentidos. Elas gostam de um bom cheiro, elas gostam de uma boa iluminação, elas gostam de uma cama confortável, ou de um sofá, ou um chão, que possam fazer com que elas explorem os 5 sentidos. Muitas vezes são pessoas que se interessam, por exemplo, por serem vendadas, serem amarradas, algemadas, shibari, mas não por uma fantasia da mente, e sim por um efeito que isso tem no corpo. O spanking, o tapa na bunda, o apertão firme, tudo isso é uma coisa que desperta a pessoa com linguagem telúrica. Por exemplo, os signos de elemento terra, como touro, capricórnio, virgem, são pessoas que geralmente têm essa linguagem mais material, se a Vênus delas estiverem nesses signos também. Eu faço essa leitura personalizada no mapa afrodisíaco e aí eu explico para você como é que funciona essa sua linguagem erótica. Já a linguagem do elemento água está mais ligada às emoções. E quando a gente fala de uma linguagem mais emocional, a gente está falando de pessoas mais sensuais. Pessoas com a linguagem água, elas te conquistam, elas te seduzem a partir de uma provocação, porque o que elas gostam é de ver que você está sendo afetado e impactado pela linguagem delas. Então, pessoas de elemento água, elas parecem muito sensuais. Elas são aquelas pessoas que chegam no ambiente e todo mundo nota, todo mundo repara, todo mundo olha, e elas gostam de se sentirem desejadas, especiais, amadas, insubstituíveis e principalmente irresistíveis. Só que muitas vezes essas pessoas, elas não são tão sexuais, porque elas curtem mais essa conexão emocional e elas curtem mais se sentirem desejadas. Elas gostam dessa preliminar emocional, digamos assim. E muitas vezes sexualmente elas preferem as preliminares também. E aí elas podem não se dar tão bem com pessoas, por exemplo, mais clássicas ou mais fora da caixa, como a gente vai ver a seguir. O que é uma pessoa clássica? É uma pessoa de elemento fogo. Uma pessoa ariana, né, do signo de Áries, do signo carneiro, ela é o exemplo arquetípico de uma pessoa clássica. É uma pessoa penetrativa, que gosta de sexo, que não gosta de muita firula. Ela gosta ali daquela parte mais clássica, do roteiro socionormativo mais clássico de sexo. E muitas vezes a gente associa isso ao homem comum, mas existem muitas mulheres que têm a linguagem clássica. Essa pessoa que tem a linguagem clássica, ela não vai ter muita paciência para as pessoas que têm as outras 4 linguagens. Então, quem tem a linguagem clássica
tem o dever sexual de desenvolver outras linguagens para ter mais possibilidades, porque muitas vezes são pessoas muito direto ao ponto. Já pessoas com a linguagem fora da caixa são pessoas de elemento ar. Essas pessoas, elas gostam de estímulos mentais, elas gostam de fazer aquilo que é não convencional, aquilo que é diferente, aquilo que deixa elas com aquele sentimento de aventura. São pessoas extremamente exploratórias. Então, o que dá tesão para a pessoa fora da caixa não é necessariamente a conexão emocional, não é necessariamente o estímulo físico em si, mas aquilo que ela pensa que ela vai fazer. Então, são pessoas que estão sempre buscando fugir das normas. De repente, são as pessoas que vão preferir transar no chão do que transar na cama, porque elas têm esse amor, essa paixão e essa vontade de investigar aquilo que mexe com a mente delas, aquilo que mexe com o imaginário delas. O BDSM em si, que é uma coisa muito vasta, ele atrai muitas pessoas que são fora da caixa. E aí, para uma pessoa clássica, para uma pessoa sensual, talvez aquilo faça um pouco de confusão. Para pessoas energéticas também, como a gente vai ver. Então, a última linguagem é a linguagem energética, que é uma linguagem associada ao elemento éter. É uma linguagem mais sutil, é uma linguagem mais espiritual até, é uma linguagem que fala sobre energia. Pessoas que têm a linguagem energética, elas se conectam primeiro com a energia. Elas conseguem sentir a energia da pessoa, mesmo que elas tiverem dado um match num aplicativo, elas conseguem sentir se a pessoa provoca espasmos, se aquela pessoa provoca alguma coisa diferente nelas, e é isso que atrai elas. São pessoas que muitas vezes não são muito ligadas à penetração, são pessoas que são ligadas mais a toques suaves, a toques sutis, e essa é uma linguagem que está muito ligada ao universo tântrico. E por mais que pareça sutil, essa linguagem ela é muito poderosa. Os maiores orgasmos que a gente pode ter estão ligados à linguagem energética. E por isso que eu associo essa linguagem ao elemento éter, que é o elemento que contém todos os elementos, é a matéria-prima do nosso universo. E também o quinto elemento está muito associado à magia. Então essas pessoas elas estão interessadas na parte mágica que o sexo pode ter. Tá, Carolina, mas como que a gente faz para dar esse match, né, dentro das linguagens eróticas com o nosso parceiro? Em primeiro lugar, é você se tornar um poliglota erótico, ou seja, você desenvolver essas outras linguagens. Algumas são mais fáceis de desenvolver do que outras, mas uma pessoa que é integrada na sua sexualidade, ela tem um pouco das 5 linguagens. Ela pode ter uma preferência por outra, mas ela tem um pouco das 5 linguagens. O Tantra é um caminho para desenvolver muitas dessas linguagens, não só a energética, mas a telúrica também a gente desenvolve muito com Tantra. E a assinatura afetiva, que é uma consultoria que eu faço, é uma consultoria onde eu explico para você como você funciona com base no seu mapa astral, na sua história de vida e na sua constelação sistêmica. Isso te ajuda a entender, beleza, é isso que eu gosto, é isso que eu faço, é assim que eu sou, e tá, e agora como que eu posso expandir? A gente expande isso com exercícios tântricos, com exercícios sistêmicos e com exercícios mesmo sexuais. Ou seja, nunca é tarde para você desenvolver sua linguagem. Vou deixar aqui no card um vídeo falando sobre o ritual do sexo tântrico clássico, se você tiver curiosidade. Vou deixar aqui no card um vídeo falando sobre o sexo tântrico clássico, se você tiver curiosidade. E tem mais vídeos aqui no canal onde eu explico como você pode desenvolver esse erotismo, essa sensualidade, para que você tenha uma vida sexual cada vez mais saudável. Conta para mim aqui nos comentários qual foi a linguagem erótica que você se identificou mais e até o próximo vídeo.